Bom, agora vamos falar de esportes e um trágico episódio que presenciamos nesta quinta-feira. O duelo entre Colo-Colo e Fortaleza pela segunda rodada da Copa Libertadores não acabou. Apesar do 0-0 no placar do estádio Monumental David Arellano, em Santiago, no Chile, o confronto foi cancelado pela arbitragem após uma série de confusões vindas da arquibancada que resultaram na invasão do gramado por parte de alguns torcedores da equipe chilena. A revolta fora de campo se deu após 2 jovens serem mortos atropelados pela polícia do país minutos antes da bola rolar pelo torneio continental. E quem estava lá, quem acompanhou de perto essa tensão vivida no estádio Monumental de Santiago, foi o torcedor Igor Holanda, do Fortaleza, torcedor do Fortaleza. Ele ainda está no Chile, né, Igor? Boa noite, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Como é que foi aí que você passou por esse momento, estando lá no estádio? Qual foi a situação que você pode descrever para a gente, toda essa tensão vivida ali, né? Olha, boa noite para você e boa noite para todos que estão aqui nos acompanhando, né, através do Povo Online. Foi uma emoção negativa, né? Foi uma sensação que, em quase 20 anos que eu tenho de arquibancada, né, eu comecei a ir para estádio em 2007 e estou na imprensa esportiva do Ceará desde 2014, eu nunca tinha vivido. Já tínhamos ouvido falar de cenas lamentáveis em outros estádios, né, mas viver não é muito legal não, sabe? Foi uma sensação de impotência, algo que é inconcebível que aconteça no futebol. Em algum momento ali, Igor, vocês temeram também que essa confusão fugisse do controle, enfim, vocês não puderam sentir a emoção que queriam, né, de ver o Fortaleza, enfim, jogando, então o objetivo foi frustrado, como você disse, essa impotência, né? Como é que você observa dos demais torcedores a sensação aí no dia após essa confusão? O que é que vocês estão conversando sobre esse assunto? Olha, o que se fala aqui na imprensa do Chile é de uma tragédia, né? Porque foi uma tragédia, perda de 2 vidas, de 2 torcedores que estavam possivelmente indo para o estádio. Ah, se tinham ingresso, se não tinham, aí é uma outra história, né? Mas durante todo o jogo, nós nos sentíamos coagidos por torcedores do Colo-Colo que estavam atravessando estruturas metálicas de um lado para o outro, né? Nós estávamos no meio da torcida, no meio que eu digo setor, né? De um lado torcedor do Colo-Colo, do outro também. Os torcedores do Colo-Colo a todo momento tentavam passar. E aí eu cito a falta de segurança. Torcedores com pedaços de pedra, pedaços de ferro, com balaclava, a todo momento ameaçando os torcedores do Fortaleza. Não houve uma invasão do torcedor do Colo-Colo ao setor destinado ao torcedor do Fortaleza, mas houve uma sensação de falta de segurança enorme. Não só eu, quanto outras pessoas que estavam lá no setor visitante, tivemos a mesma sensação. Igor, como é que foi o momento então para vocês saírem do estádio, né? Foi fácil esse momento? Eu acredito que não, mas conta pra gente um pouco sobre esse momento, se houve ali uma organização mínima, estava tendo ainda muito conflito lá fora, enfim, medo, quais foram ali os sentimentos naquele momento final? Olha, antes de sairmos do estádio, né, nós preciso falar do momento da confusão, né? Era no segundo tempo, quando repentinamente a torcida do Colo-Colo se calou, digamos assim, como a gente fala aqui no Ceará. A torcida que cantou durante todo o primeiro tempo, estádio pulsando, clima bacana de Libertadores, né? O clima na arquibancada tava bom. Isso aí a gente precisa dizer. Mas no segundo tempo, a torcida do Colo-Colo se calou, literalmente se calou. Ninguém falava mais nada com o jogo rolando. E aí os torcedores começaram a balançar lenços, né? E aí a gente apurou depois que eram lenços para pedir para o jogo parar, né? Os torcedores com lenços sinalizando isso. Mas nós não sabíamos disso no estádio. A informação que chegou para a gente no estádio foi que morreram 2 pessoas e aí houve uma associação. Nós, associamos que o começo da confusão se deu em protesto por conta da morte das 2 pessoas. A confusão começou no setor visitante, né? Ou melhor, a confusão começou no setor mandante, na torcida do Colo-Colo, e adentrou ao campo. E aí não teve mais jogo, né? Eram 20 e poucos minutos no segundo tempo, não sei ao certo. Não houve nada de comunicação por parte do alto-falante do estádio. Ficamos presos no estádio, cercados por guardas
particulares, não eram policiais, e tivemos que esperar cerca de 1h30 para sair. Na saída do estádio, ainda no estacionamento, não havia segurança, não sentíamos segurança, né? Inclusive nos foi passado que era melhor a gente sair do estádio sem a escolta policial, porque a confusão era justamente entre torcedores e policiais. Perfeito, Igor. Bom, desejamos que o retorno para casa seja mais tranquilo e que os jogos aí que vão se seguir, que não tenham esse registro absolutamente lastimável, lamentável, que a gente não gostaria de estar noticiando. Então, enfim, desejamos aí que tudo fique mais tranquilo, né? E mais parecido com o esporte, que tem um clima muito mais ameno e de um sentimento totalmente antagônico a esse que vocês viveram lá no estádio. Então, muito obrigada pela entrevista, pela disponibilidade e até uma próxima. Até a próxima, boa noite.